As redes sociais têm se tornado um fórum para causas públicas que muitas vezes geram uma repercussão imediata. E os exemplos estão aí, Adriana. Para o bem e para o mal, eles pipocam. Black Box, o vexame da seleção na Copa aqui no Brasil. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. A gente recebe o professor universitário de mídias sociais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Celso Figueiredo. Tudo bem, Celso? Tudo bom. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Celso, vamos pegar aí como tema não só o ano eleitoral, mas principalmente o que está acontecendo na faixa de Gaza, na fronteira entre Israel e a região da Palestina ali. Esse é um bom exemplo de todo o clamor que as redes sociais são capazes de suscitar? É um excelente exemplo, Wagner, inclusive porque nós estamos diante de um tema muito tenso, muito nervoso, com muitas mortes e um tema muito controverso, porque os dois lados têm argumentos a favor e contra. Então, o que a gente vê nas redes sociais, acho que talvez esse seja o fator que merece a maior atenção, é que as redes sociais são um campo muito fértil para as paixões. É um espaço onde a racionalidade não vigora com tanto força quanto as emoções. Então, a imensa maioria das manifestações que se vê nas redes sociais são manifestações apaixonadas, manifestações do campo da emoção. Professor, é possível estimar o poder das mídias sociais para mobilizar? O que é possível verificar é quando se cria eventos, é verificar o número de pessoas que prometem ir versus o número de pessoas que efetivamente comparecem. Mas estimar antecipadamente é difícil na medida que existem eventos que têm maior capacidade de trazer pessoas e eventos com menor capacidade de trazer pessoas. Então, não é possível dizer que haja uma porcentagem padrão de trazer as pessoas. Isso não dá para ter certeza. Né? Professor, eu queria falar sobre os boatos nas redes sociais. Como lidar com os boatos, principalmente em ano eleitoral, que aparecem inúmeras notícias falsas de candidato A ou B? Como lidar com isso? Olha, os boatos que costumam ter mais força são boatos que detêm algum fundo de credibilidade. Né? São boatos que colam no candidato ou na pessoa que está tendo seu nome envolvido com algum nível de credibilidade. É claro que são boatos, então nós estamos partindo do princípio que aquilo não é verdade. Mas esses boatos eles têm mais força na medida em que eles são mais críveis. O fato que é surpreendente, é ruim, é negativo, é que raríssimas pessoas nas redes sociais se dão ao trabalho de verificar boatos. De checar se a informação é verdadeira ou não. E as pessoas compartilham e vão compartilhando. Vão compartilhando porque acham aquilo vira interessante. Verdade, né? Tem aquela frase famosa que uma mentira repetida o número suficiente se torna verdade. Goebbels. Recentemente foi fundado um site chamado Boatos, boatos.org, que se propõe exatamente a verificar o que é boato e o que é verdade. Para vocês, jornalistas, é uma mão na roda até para ver ou não a veracidade de fatos que vão se repercutindo na rede. A gente tem, eu, Adriana, acho que todo mundo aqui é o chamado heavy user do Facebook, né? Todo mundo usa muito o Facebook. Aí eu converso bastante com o Nelson Nunes, que é editor-chefe aqui da TV Câmara também, sobre o Twitter. Twitter, o poder de abrangência de uma crítica feita no Twitter não é exponencialmente maior do que a de uma feita no Facebook, em que pese a disparidade em números entre números de caras que estão no Twitter e no Facebook? O Twitter é uma fonte que ainda é muito localizada. O Twitter ele é extremamente importante para jornalistas e para pessoas que são fãs de algumas celebridades. Mas o Twitter ele não é tão amplo quanto o Facebook. Ele tem esse limitador, Agora, né? O Twitter para um jornalista, ele é uma fonte poderosíssima. Né? Você lê o Twitter hoje, você sabe o que vai dar no jornal amanhã. Sem dúvida, sem dúvida. A abertura do Cine Belas Artes aqui em São Paulo não é um bom exemplo, a reabertura dele, não é um bom exemplo de uma cidadania expressada via redes sociais? É fato. Belas Artes é um desejo da cidade, da intelectualidade da cidade, que por muitos anos vem sendo exercido com uma tentativa de reabertura. Ele foi reaberto, depois foi fechado. Agora foi reaberto de novo. Esse esforço social
ficou muito claro nas redes sociais. Mas não só, né? É importante a gente se lembrar que o esforço virtual deixa clara o desejo da sociedade, mas é necessária uma ação física, né, dos órgãos competentes junto à prefeitura, enfim, aos órgãos que vão aprovar, apoiar, e no caso a Caixa, que é o patrocinador, para viabilizar, né? Não adianta fazer o barulho no Facebook e achar que o cinema vai abrir naturalmente, que isso não acontece. Professora, as redes sociais são importantes também em ações de marketing? Fundamentais. Elas são fundamentais porque muitos grupos sociais, embora não todos, é importante se lembrar disso, nem todos os grupos sociais, mas muitos grupos sociais hoje estão mais na internet do que na TV. Então, as empresas que pretendem se aproximar dos seus públicos-alvos precisam estar muito intensivamente nas redes sociais. Qual é o tipo de post que gera uma boa repercussão? Isso varia bastante, mas, em geral, são os posts que têm a presença de pessoas e de animais, né? E que entregam mensagens curtas e objetivas, pontuais, né? De novo, o lado da paixão, né? Alguma coisa que faz com que as pessoas se emocionem e que faça com que as pessoas queiram compartilhar. Tivemos um grande exemplo disso ontem no telejornal do SBT, no SBT Brasil, que foi encerrado com uma matéria sobre aquela criancinha de 5 anos dos Estados Unidos que estava aos prantos não querendo que o irmão crescesse. O senhor viu isso? O senhor viu o efeito? 4 milhões de views. Mais do que a seleção do Filipão, hein? Pois é, são essas cenas, quando se consegue capturar um momento emocional bonito, dizer que bonitinha essa criança, que fofo, né? Esse efeito fofura, isso tem grande abrangência na internet. E os haters também, né? Não morder isca de haters. É verdade. Né? Os haters, eles são aqueles caras que têm uma capacidade de odiar e multiplicar o ódio muito expressiva. Sem dúvida. Eu queria agradecer muito ao Celso Figueiredo, do Mackenzie, professor de redes sociais, conversar mais vezes. Vamos ver aí o que está por vir nessa eleição aí, reativada a página do perfil anedótico da Dilma Bolada e vamos fazer mais bate-papos como esse. A eleição é um campo para muita coisa, vale a pena ficar de olho e não acreditar em tudo que a gente vê.